Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e eu vou dar a aula de física de hoje em conjunto com a Alicia. Então, o tema que a gente vai falar vai ser lentes esféricas e parte da anatomia do olho, certo? Eu vou dar essa primeira parte sobre lentes esféricas. Mas primeiro, o que são as lentes esféricas? A gente pode denominar uma lente esférica como uma associação de dois elementos no qual um deles não é necessariamente esférico. Enquanto isso, o outro pode ser ou esférico ou plano. Certo? A gente vai entender isso um pouquinho melhor quando a gente olhar algumas imagens, mas isso daqui quer dizer que uma lente pode ter uma parte plana e outra parte esférica, contanto que ela sempre tenha uma parte esférica. Então, devido a isso, a gente pode dividir as lentes em dois tipos. A gente pode dividir elas em bordas finas ou lentes convergentes, que são denominadas as lentes biconvexas, plano-convexas e côncavo-convexas, e as lentes espessas ou divergentes, que são as lentes bicôncavas, plano-côncavas e convexa-côncavas. Tá certo? A gente vai entender um pouquinho sobre por que essa denominação, certo? Porque aqui a gente pode observar que a côncavo-convexa é uma borda fina e uma convexa côncava é uma borda espessa. Então aqui, ó, a gente pode observar que as bordas finas são essas daqui, ó, a biconvexa, plano-convexa e côncavo-convexa, tá certo? Então olha só, se a gente dividir elas no meio aqui, o que é que a gente vai observar? A gente vai ter esse lado esquerdo da gente vai ser uma lentezinha assim, né? Com a barriguinha para fora. Ou seja, a gente chama isso daqui de uma lente convexa. E se a gente olhar aqui para a direita, a gente vê que a gente também tem essa barriguinha, né? Então, a gente também diz que essa lente daqui é convexa. Ou seja, a gente tem uma associação de duas lentes convexas. Por isso que a gente chama de biconvexa. Aqui, quando a gente divide no meio, né? A parte esquerda é um plano, ou seja, a gente chama ela de plano. E a parte direita é convexa. Certo? Então, a gente chama ela de plano convexa. E aqui, ó, a gente tem, na esquerda, a gente tem uma cavidadezinha, né? É uma pessoa sem barriga, que não tem barriguinha nenhuma, né? A barriga para dentro. Então, a gente chama isso daqui de côncava. E na direita, a gente tem a barriguinha, né? Que nem a gente viu aqui nessa lente. Então, a gente diz que esse tipo de lente aqui é côncavo-convexa. Quando a gente passa para as bordas espessas, a gente olha do mesmo jeito, tá certo? Se a gente dividir no meio, a gente vai ter... Aqui à esquerda da gente vai ter uma lente côncava. E a nossa direita também vai ter uma lentezinha côncava, como pode ser observado aqui. Aqui a gente tem o mesmo processo. À esquerda a gente tem um plano, então a gente vai ter uma lente plano. E à direita a gente vai ter uma lente côncava. Ou seja, a gente tem uma lente plano côncava. E por fim, a gente tem aqui uma convexo côncava. Tá certo? Então, aqui o que é que eu preciso que vocês percebam? Que a nossa nomenclatura das nossas lentes são sempre da esquerda para a direita, tá certo? Então, se na esquerda a gente tem um plano ou uma lente, a gente vai ter esse nome. Por exemplo, aqui, ó, à esquerda a gente tem um plano. E o nosso segundo nome vai ser a direita, certo? Então, aqui, à esquerda a gente tem plano e à direita a gente tem convexa. Então, a minha lente se denomina plano convexa. Esquerda, direita. Tá certo? Dando continuidade, só para relembrar, uma lente côncava é essa daqui que a gente não tem uma barriguinha, certo? Ou seja, ela é para dentro. E fica parecendo uma cesta de frutas. Já uma convexa é uma que tem uma barriguinha, tá certo? Ela vai para fora aqui, ó. Ela faz essa curvinha para cima. Ok? Aí não pode esquecer disso.
E por fim, a gente tem aqui como representar as lentes, tá certo? Então, quando a gente estiver fazendo as questões, a gente tem que sempre se lembrar que quando a gente tiver uma setinha para cima, a gente vai ter uma lente de borda fina, que são as lentes convergentes, tá certo? Já já a gente fala sobre por que a gente chama elas de convergentes e divergentes. E quando a gente tiver essa setinha aqui, ó, aqui a setinha está para baixo. Quando a gente tiver essa setinha para baixo, a gente tem uma lente espessa ou divergente. Tá certo? Também não pode esquecer dessa representação, porque vai ajudar nas questões. Mas então, quando a gente está falando sobre lentes, a gente tem que entender que tudo sempre tem alguns elementos, tá certo? Todas as lentes têm esses elementos daqui, que a gente chama de centro óptico, ou vértice, que é esse ponto daqui, que está no meio da lente e desse local, tá certo? A gente tem o ponto antiprincipal, que é o ponto mais distante aqui da nossa lente, e a gente tem o foco, que é esse pontinho daqui. O foco, ele é igual a metade da distância do ponto antiprincipal para o centro óptico, certo? Ou seja, se aqui eu tiver uma distância A, do F do foco para o vértice, eu vou ter A sobre 2, tá certo? Isso daqui é só para lembrar, não precisa anotar essa forma porque é bem intuitivo. Então, em relação às lentes convergentes, as lentes convergentes são aquelas lentes que ao passarem, quando a luz passa pela lente, ela vai convergir para algum local, tá certo? Por isso que elas são convergentes. Então, como a gente pode ver aqui nessa setinha, a luz está entrando perpendicularmente à minha lente, que nesse caso é a minha lente convergente, né? Porque a setinha está para cima. E elas vão convergir para esse ponto daqui, que é o foco. Tá certo? E é por isso que elas são convergentes. Quando a gente está falando sobre divergentes, vocês podem perceber aqui que quando elas são divergentes, quando a luz entra perpendicular à nossa lente, elas vão subir para aqui. Mas por que isso? É porque essa direção daqui é exatamente a direção do foco, só que do lado esquerdo. Tá vendo? Então, apesar de ela não parecer que tá tendo alguma direção fixa, ela na verdade está na direção do foco, só que ela está fugindo do foco, né? Ela está divergindo do foco. Por isso que ela vai aqui para cima. Mas sempre nessa direção. Se vocês tocassem ela de direção, elas estariam vindo para cá. Tá certo? Mas é por isso que elas são chamadas de divergentes. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que as lentes convergentes e divergentes, elas atuam diferente quando a luz passa por elas, tá certo? Elas mudam de trajetória. Então, a gente chama isso daqui de raios notáveis, como tem escrito aqui em cima, tá certo? Então, a gente vai começar falando aqui sobre os raios notáveis das lentes convergentes. O primeiro raio notável que a gente já sabe, né? É que quando a luz passa perpendicularmente à lente, ela vai convergir aqui para o foco, né? Ou seja, esse daqui é um dos meus raios notáveis. Meu segundo raio notável da lente convergente é que se eu por acaso fizer com que a luz passe pelo foco, certo? Olha só. Aqui é a direção da minha luz. Passou pelo foco, tocou na minha lente, ela vai sair do outro lado, retilínea. Tá vendo, ó? Ela entra inclinada, mas fica retilínea assim que passa pela lente. O terceiro é em relação aqui aos pontos antiprincipais, tá certo? Se a minha luz tocar no ponto antiprincipal do lado esquerdo e depois tocar na lente,
ela vai seguir uma trajetória em direção ao outro ponto antiprincipal, certo? Bem aqui. E por fim, das lentes convergentes, se ela passar pelo centro óptico, ou pelo vértice, que é aqui no centro, ela vai seguir sua trajetória, certo? Ela não muda. Quando a gente fala sobre as lentes divergentes, o que é que vai acontecer? Como elas estão divergindo aqui, a gente sempre vai analisar tudo em questão à sua trajetória oposta, certo? Então, por exemplo, aqui ela está seguindo para frente. Se a gente estiver seguindo para trás, ela viria para cá, certo? Ela teria essa setinha. Aí, como a gente já mencionou, o primeiro raio notável é que se ela entrar perpendicular à lente, ela vai divergir em relação ao foco, certo? Ou seja, ela vai se afastar do foco, indo para cá. Do mesmo jeito que as lentes convergentes, se a gente tiver, se a minha trajetória estiver indo em direção ao foco, certo? Olha só, ela está aqui, se seguir essa linhazinha da trajetória dela e chegasse no foco, assim que ela passa pela lente, ela vai seguir uma trajetória retilínea. Tá certo? Aí por isso que eu falei sobre essa questão do tracejado, certo? Porque a luz ela não vai chegar no foco, mas se ela continuar sendo na direção dela, ela chegaria. Mas ela não chega porque ela é divergente. Aí aqui a gente tem também quando a luz passa em direção aos pontos antiprincipais. Certo? Se a minha trajetória estiver vindo em direção a um ponto antiprincipal, ela vai divergir em relação ao outro ponto antiprincipal. Tá certo? Olha só. Sempre olhem aqui o tracejado. Aí o único que é igual para os dois é caso a luz passe pelo vértice, que ela também continua pela sua trajetória. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação das imagens. Então, quando a luz passa por uma lente, ela vai formar uma imagem, certo? É como se a gente estivesse se olhando em um espelho. Às vezes a gente vê um objeto um objeto maior que a gente, um objeto menor que a gente, um objeto mais próximo que a gente, um objeto mais longe. Às vezes a gente não vê nada, certo? Isso tudo dependendo do tipo de lente. Aí, devido a isso, a gente tem algumas classificações para essas imagens. Então, quando a gente tá... A primeira classificação aqui que eu vou falar é sobre a diferença entre imagens reais e imagens virtuais. Então, começando aqui, uma imagem real é uma imagem que a gente vai sempre ver à direita da lente, tá certo? Ou seja, ela sempre vai estar nessa posição daqui, nunca do lado esquerdo, tá certo? Já uma imagem virtual, ela vai estar aqui à esquerda da lente, que é esse bonequinho daqui. Certo? Então a minha luz vai passar pela lente e vai me retornar essa imagem daqui. Tá ok? A segunda classificação que eu vou falar é sobre se as imagens são direitas ou invertidas. Tá certo? Uma imagem direita é uma imagem que é igual a gente, certo? Ou seja, ela é a nossa cópiazinha. Ou seja, ela vai estar para cima desse meu eixo, né? Como a gente pode observar aqui. Já a imagem invertida é uma que vai estar para baixo. Que nem esse bonequinho daqui. Tá certo? Ou seja, ela vai estar abaixo desse meu eixo. Lembrando que real ou virtual, a gente analisa direita ou esquerda. Diretas e invertidas, a gente analisa cima a baixo. Tá certo? E por fim, as nossas imagens podem sair menores, iguais ou maiores do que o nosso objeto, tá certo? Então aqui o meu objeto ficou um pouquinho menor. Nessa lente daqui, o meu objeto ficou igual. E nessa lente daqui, o meu objeto ficou maior quando a luz passou por ele. Além desses, a gente tem aqui uma propriedade das lentes, que é o seguinte. As imagens, quando estão acima do foco, certo? Ou seja, aqui eu tenho uma imagem e ela está em cima do meu foco.
quando elas estiverem em cima do foco, elas vão ser impróprias. Ou seja, a gente não vai conseguir observar nenhuma imagem do outro lado. A gente vai ter um nada na nossa lente, tá certo? Vocês podem observar isso com aqueles espelhos que a gente... com aqueles espelhos pequenininhos que tem dois lados. Se a gente for andando em direção a ele, vai ter um momento em que você não vai mais se observar, você não vai conseguir mais se enxergar. Quando isso acontecer é porque você chegou no foco. Tá certo? Então, agora a gente vai partir para a parte boa do assunto, né? Que são as continhas. Então, para entender isso, eu botei aqui essa imagem que vai dar algumas propriedades, alguns elementos para a gente, tá certo? Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui. Esse daqui, o bonequinho que está na minha esquerda, é o meu objeto, tá certo? E esse meu objeto ele vai ter um tamanho, né? Uma altura dele. Essa altura a gente vai chamar de y. Além disso, ele está a uma distância dessa lente daqui, né? Então, essa distância a gente chama de P. Tá certo? Aí, olha só. Esse meu objeto gerou uma imagem daqui, que nesse caso foi uma imagem menor e foi uma imagem invertida e real, que está aqui embaixo. E ela também vai ter uma alturazinha que a gente vai chamar de y'. E a distância dela para a lente a gente vai chamar de P'. E por fim, a gente tem esse Fzinho daqui, que a gente vai chamar de distância focal, que é a distância entre o foco e a lente. Tá certo? Não entre em pânico ainda, que tudo vai ficar um pouquinho melhor quando eu mostrar as fórmulas. Tá certo? Então, a primeira fórmula que a gente vai falar aqui é a equação de Gauss, certo? E ela diz o quê? Que 1 sobre a distância focal, que é o Fzinho, vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto à lente, que é o P, que a gente mostrou aqui, e mais 1 sobre a distância da imagem até a lente, que é o P'. Certo? Então, a gente pode observar aqui que 1 sobre o F vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá certo? A segunda equação é a equação de aumento linear, certo? Que é o quanto uma imagem aumentou ou diminuiu. Tá ok? Então, a gente pode dizer que ele é esse y' sobre y, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Ele também pode ser considerado como menos a distância da imagem à lente sobre a distância do objeto à lente. Ou então a gente pode igualar essas duas fórmulas, né? Pode ver aqui. Se vocês colocarem esse Azinho igual a esse Azinho, a gente vai ter isso daqui. A gente vai ter que esse lado da equação é igual a esse. Então, essas duas fórmulas daqui geram essa formulazinha daqui, que é a mais utilizada. Tá certo? Então, além disso, a gente pode analisar a nossa imagem de acordo com os sinais que a gente encontrou nos nossos resultados. Tá certo? Então, o primeiro diz em relação ao foco. Se o meu foco for positivo, a gente tem uma lente convergente. Certo? Se o foco for negativo, a gente tem uma lente divergente. Em relação às distâncias, olha só. Se a minha distância do objeto até a lente for positiva, a gente tem uma imagem real. Se a gente tem uma distância negativa, a gente tem uma imagem virtual. Vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Ó. Se a gente tem isso daqui, certo? A gente tem aqui uma lente convergente. Tá certo? Ó, setinha para cima. Se a gente analisar isso daqui como se fosse um eixo cartesiano, sabe? Que nem a gente usa em vetores. A gente diz o quê? Que a direita, aqui a direita dessa retinha daqui, é tudo positivo. E para cima é tudo positivo, né?
E quando a gente tá aqui embaixo é tudo negativo e a esquerda é negativo. Então aqui vocês podem analisar as lentes desse mesmo jeito. Se a gente tiver um pezinho positivo, ele vai estar aqui, né? Ou seja, minha imagem vai ser real. Se eu tiver um pelinha negativo, ele vai estar aqui, né? E à esquerda da lente a gente tem a imagem virtual. E por fim, a gente analisa aqui essa questão do tamanho do objeto, certo? Da imagem, que é o y'. Se a gente tiver uma altura do objeto positiva, a nossa imagem vai estar à direita. O que é uma imagem direita, né? É uma imagem que está aqui em cima. Ou seja, o y' estaria aqui em cima. Se a gente tiver uma imagem invertida, ela vai estar onde? Vai estar aqui embaixo, né? Então, ela é negativa. Então, olha só. O y' vai estar aqui embaixo. Então, em vez de decorar isso, é bom entender como é que a gente chegou nesses sinais daqui. Tá certo? Porque algumas questões vão pedir para classificar a imagem, tá certo? Mas eu vou mostrar um exemplo a seguir. Certo? Então, aqui, nessa questãozinha, vocês vão ver que ela é super tranquila. Ela é basicamente aplicação de fórmula. E os assuntos as questões desse assunto são praticamente isso, certo? Não tem muita coisa para complicar. Então, vamos primeiro analisar aqui como é que é a nossa questão. Ele está dizendo que eu tenho um objeto de altura 2,5. Então, vou desenhar aqui o meu objeto. E a altura dele é de 2,5 centímetros. E ele está localizado a 4 centímetros da lente delgada. Olha só, aqui ele usou a palavra delgada. Delgada significa o quê? Que ela é uma lente fina. Tá certo? Então, ela é setinha para cima. Não é isso? E ele está querendo me dizer também que a distância focal é de 8 centímetros. Certo? Ou seja, isso daqui é 8 centímetros. Então, aqui ele está querendo que eu encontre a altura do objeto quando ele for observado através dessa lente. Tá certo? Então, meu objeto, ele pode estar em alguma posição dessa, certo? Se ele tiver, ele pode estar aqui na esquerda, pode estar aqui na direita, pode estar aqui embaixo, certo? Mas a gente vai fazer os cálculos para fazer essa investigação, tá certo? Para encontrar a posição dessa imagem e depois classificar ela, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é identificar os elementos da questão, certo? Então, do próprio enunciado, a gente já sabe que a distância focal é de 8 centímetros, a distância do objeto à lente é 4 centímetros e o tamanho do objeto é de 2,5. Tá certo? Então, o que é que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o valor de y', que é a altura da minha imagem, certo? É o tamanho da minha imagem. Então, a única equação daqui que está relacionando a altura é essa daqui, né? Aí, olha só. Nessa equação, a gente tem o y, a gente tem o p, mas a gente não tem o pelinho, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Para resolver essa questão, a gente tem que encontrar alguma forma de calcular o pelinho. Mas como é que a gente faz isso? A gente vai para a equação de Gauss, tá certo? Que é essa equação daqui. Ah, olha só. A equação diz que 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. A gente tem o f e a gente tem aqui o p. Certo? Então, a gente vai substituir aqui os valores. Só peguei os valores daqui, olha só, o f e o p, e joguei aqui na equação. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Vou jogar 1/4 para cá, ele vai vir negativo. E vou deixar 1 sobre p aqui sozinho. Aí eu vou ter, ó, 1 sobre 8 menos 1 sobre 4 é igual a 1 sobre p'. Certo? Aí, vamos deixar tudo isso daqui só em um termo, né? Então, eu vou chegar aqui
né? Eu vou pegar isso daqui e vou encontrar o divisor comum, né? Que é o 8. Aí com 8 eu vou ter o quê? Ó? 1 menos 2. Não é isso? Porque é 1 vezes 8. 1 dividido por 8 é 1 vezes 1 dá 1. E 8 dividido por 4 é 2. Vezes 1 dá 2. Né? Aí eu vou chegar nessa equação daqui. Que vai resultar nisso daqui, né? Que é menos 1 sobre 8 igual a 1 sobre P'. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou jogar o Pzinho pra cá. Aí ele vai subir multiplicando, né? E vou jogar o 8 pra cá. Aí ele vai ficar multiplicando também, porque ele estava embaixo. Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar que P' é igual a menos 8 centímetros. Tá certo? Então, encontrando P', é só a gente jogar tudo que a gente tem nessa equação. Né? Que tem, ó, y' dividido por 2,5 vai ser igual a menos 8. Que isso daqui dá o quê? Dá 8, né? Aí vou jogar o 2,5 para cá. Aí que vai ficar 8 vezes 2,5. Certo? Que vai resultar em 5. Ou seja, a minha imagem vai ter um tamanho de 5. Tá certo? Essa minha imagenzinha daqui tem uma altura de 5. E olha só, ela foi 5 positivo, certo? Como ela foi positiva, significa que ela está para cima. Tá ok? Então, vamos analisar aqui tudo que a gente encontrou para classificar a nossa imagem. Tá certo? Então, para a gente classificar a nossa imagem, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar do y', do p' e do y. Olha só, nosso y' foi 5 positivo. Ou seja, nossa imagem está para cima. Ou seja, ela é direita. Tá certo? O nosso P', ele é negativo. Tá certo? Porque o nosso P' é igual a menos 8. Como ele é negativo, ele vai estar à esquerda da minha lente, né? Que é aqui. Ou seja, a nossa imagem ela é virtual, ela não é real. E por fim, a gente tem que o y', que foi 5, é maior do que o y, que era 2,5. Certo? Ou seja, a minha imagem é maior do que o meu objeto. Ou seja, aqui eu até fiz errado, né? Esse daqui não é meu objeto. Meu objeto, ele é esse bicho grandão aqui. Minha imagem é esse bicho grandão daqui. Certo? Ou seja, minha imagem tá... A minha imagem pode ser classificada como virtual, direita e maior. Que é exatamente esse caso daqui, certo? Aqui é o objeto. Isso daqui é a minha imagem. Ok? Então, vou botar algumas questões lá na plataforma e qualquer dúvida vocês podem me procurar. A Alicia vai continuar aqui o assunto com a questão de problemas relacionados ao olho humano e exatamente como corrigir eles, que é feito exatamente utilizando esses tipos de lentes. Tá certo? Obrigado, pessoal.